Bem, os municípios são protagonistas na gestão do cadastro único. O cadastro único ele é composto por um formulário de coleta de dados, onde se capta a identificação de cada componente da família, a sua relação de parentesco ali naquele núcleo familiar e a caracterização socioeconômica de cada componente da família. Então, os municípios fizeram adesão ao cadastro único e ao programa Bolsa Família e se comprometeram a inscrever no cadastro único todas as famílias de baixa renda. Praticamente 1/3 da população brasileira mais pobre ou vulnerável está inscrita no cadastro único de programas sociais. O cadastro me diz quais são as características daquele domicílio, me diz onde uma pessoa mora, se aquela pessoa tem acesso a saneamento básico, qual a renda daquela pessoa, qual o nível de escolaridade. Então, isso tudo permite que os 3 níveis da federação utilizem essas informações para melhor implementar programas. Tendo todas essas informações, claro que o uso do cadastro único não é um uso só do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, essas informações do cadastro único, elas são sigilosas sim, porque trazem informações de identificação das pessoas. Qual é a metodologia utilizada para aferição da condição de baixa renda da população inscrita? Para o Brasil, é a renda autodeclarada. Todas essas metodologias contribuem para a focalização do programa. Muito na perspectiva da focalização como chegar ao público que se deve chegar. Muito menos na concepção mais restritiva ou na concepção de atender só os mais pobres entre os pobres. Não é isso. É a focalização no sentido de fazer com que o poder público enxergue as necessidades da população mais pobre e vulnerável, que muitas vezes é a população que tem mais dificuldade de vocalizar suas demandas junto ao poder público. Por isso que a gente diz um pouco, usando uma metáfora, que o cadastro único, além de um mapa de pobreza, ele é um pouco o olhar, representa olhar, voz e ação. Depois de enxergar, ouvir as demandas, o poder público tem que agir, tem que melhorar os seus programas, torná-los cada vez mais sinérgicos e efetivos para a construção de um sistema de proteção social que prime pela igualdade, que prime pelo atendimento e o direito de todos os cidadãos brasileiros. Nós nunca trabalhamos com as famílias para as famílias ficarem sempre com o Bolsa Família como sendo uma muleta, é uma escada. A gente oferece o Bolsa Família para que eles possam se emancipar financeiramente e principalmente que melhore sua autoestima, dignidade. A gente trabalha muito em cima da emancipação das famílias. Quem seleciona os beneficiários para o pagamento é o Ministério. Nós, nos municípios, temos apenas a incumbência de transmitir os dados, de informar a realidade dessas famílias através de um sistema. Aí nós transmitimos para eles e lá eles têm uma listagem de prioridades que já verificamos por prática mesmo, não tem nada assim, mas verificamos que eles dão preferência para as famílias que têm mais filhos entre 0 a 15 anos, têm deficientes ou algum idoso. Aí eles têm uma listagem de prioridades. Nós trabalhamos ainda com a conscientização das famílias, da importância delas em manter seus filhos na escola, de manter a frequência correta de pesagem nos postos de saúde. Então nós trabalhamos muito, essa é uma conscientização que ainda tem que ser feita mais ainda, só que nós temos conseguido com bastante êxito. Só que nós trabalhamos muito para não ocorrer o cancelamento. No primeiro bloqueio, na primeira advertência, nós procuramos as famílias, nós fazemos um acompanhamento familiar para ver qual que é a razão dos meninos estarem faltando às aulas, das mães não estarem levando seus filhos aos postos ou de ter seus dados desatualizados. Então, nós trabalhamos também com o acompanhamento dessas famílias.